O Justiça e Você começa agora. No programa de hoje, você vai saber o que é a litigância de má-fé, um comportamento que pode prejudicar um processo. E vai ver também que a centralização dos juizados especiais em Natal facilitou o acesso dos cidadãos a esses serviços oferecidos pela Justiça. E ainda, as novas regras para os benefícios concedidos a partir de 2015 pela Previdência Social e as medidas da Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte para reduzir o número de registros de nascimento tardios no estado. Continue conosco, voltamos em instantes e no intervalo você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário norte-riograndense esta semana. Até já! O edital e a ficha de inscrição para o Prêmio de Jair Dantas de Jornalismo, promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, podem ser acessados no hotsite tjrn.juiz.br/prêmio. Os interessados em participar têm até o dia 5 de maio para se inscrever. A premiação vai destacar as melhores reportagens feitas sobre o trabalho da Justiça Potiguar. O candidato pode concorrer nas modalidades jornalismo impresso, telejornalismo, fotojornalismo ou webjornal. Serão premiados os 3 melhores colocados em cada categoria. A justiça está ao alcance de todos. A partir dos 18 anos, as pessoas físicas capazes que tiverem causa simples no valor de até 40 salários mínimos podem recorrer aos juizados especiais. Os juizados também atendem condomínios, microempresas e OCIPs. Mas atenção, algumas categorias não podem ser partes em ações dos juizados especiais. Presos, incapazes, pessoas jurídicas de direito público, como a União, os estados e os municípios, além de pessoas físicas e jurídicas que declararam falência. Nestes casos, é preciso recorrer à Justiça Comum. Juizados especiais. Gratuidade e rapidez na busca dos seus direitos. Estamos de volta falando sobre as novas regras para os benefícios concedidos a partir deste ano pela Previdência Social. As medidas provisórias aprovadas pelo Congresso Nacional atingiram o seguro-desemprego, o seguro-defeso, pensão por morte e o auxílio-doença. Com as mudanças, o governo federal espera gerar uma economia de 18 bilhões de reais por ano. As regras entraram em vigor agora no mês de março. A motocicleta que esse entregador de jornais utilizava para o serviço ficou pouco danificada, mas o acidente que ocorreu em julho de 2014 provocou sequelas graves na perna do trabalhador. Sem poder voltar ao trabalho, Francisco Rogério conta com o benefício do auxílio-doença da Previdência Social. Bom, aí os 15 dias após a cirurgia, o médico deu um atestado. Ficou pela empresa, a empresa me dá uns documentos que chama RAI, Comunicação de Acidente de Trabalho. E esse documento eu levo até o INSS e eles me concederam o direito. Mas as regras mudaram. Desde março, a Previdência Social adotou novos critérios para conferir aos trabalhadores o auxílio-doença. A mudança só afeta novas concessões. A partir de agora, o empregador precisa arcar com a despesa do funcionário afastado por 30 dias. Alívio para os cofres da Previdência e um peso a mais no bolso do empregador. Na prática, muda o tempo de afastamento exigido para você ter direito a requerer uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Assim também, ter direito a requerer um auxílio-doença. Nos dois casos, passou a ser para o segurado empregado o 31º dia de afastamento, certo? Isso tem uma implicação direta de ônus para o empregador, que o que fez o governo disse que nos primeiros 30 dias consecutivos de inaptidão para o trabalho, quem vai pagar essa conta é o empregador.
O trabalhador só tem direito a ir ao INSS, no caso do segurado empregado, a partir do 31º dia de afastamento. Na situação do auxílio-doença, ainda teve outra alteração. Existe um teto máximo para pagamento de benefício previdenciário, que é de R$ 4.673,41. Veio o governo e disse, para os casos de auxílio-doença, eu crio agora um teto próprio. Que teto é esse? Os 12 últimos salários de contribuição do segurado, imediatamente anteriores à data do início da incapacidade, que para o segurado empregado é o 31º dia. As novas regras do auxílio-doença passam a valer apenas para futuros dependentes do sistema previdenciário público. A lei não retroage, mas altera outros benefícios. No caso do abono salarial, o período de comprovação de carteira assinada subiu de 1 para 6 meses ininterruptos. E o valor do benefício passa a ser proporcional ao tempo de serviço. Para o seguro-desemprego, serão necessários 18 meses de trabalho com carteira assinada. A segunda e terceira solicitações também precisam obedecer novos prazos, 12 e 6 meses, respectivamente. O seguro-defeso, pago ao pescador artesanal no período em que ele não pode pescar, só será concedido se o beneficiário não tiver cadastro em outro programa social, além da exigência de pelo menos 3 anos de registro profissional. Alguns realmente mereciam acerto, mas na grande conjuntura foi prejudicial para o trabalhador, porque os requisitos ficaram muito rigorosos e ficam difíceis de cumprir. No caso de pensão por morte, exceto em casos de acidente de trabalho, será preciso comprovar o pagamento de 24 meses de contribuição previdenciária. Além disso, será preciso comprovar um mínimo de 2 anos de casamento ou união estável. O valor da pensão será de 50% do salário-benefício para o cônjuge, com acréscimos de 10% por dependente. O destaque do TJ nas mídias desta semana é a postagem na página do TJRN no Facebook, que mostra que pela primeira vez nos últimos 10 anos, a Secretaria Judiciária do Tribunal conseguiu zerar a pauta de distribuição de processos aos desembargadores. Acompanhe o TJRN no Facebook. O Justiça e Você fala agora sobre os juizados especiais, um serviço pelo qual o cidadão pode buscar judicialmente a solução de pequenos conflitos. A regra é simples. Se a causa não ultrapassar 40 salários mínimos, você pode ingressar com ação no juizado especial sem precisar de advogado. No Rio Grande do Norte, os serviços da Justiça Especial são prestados no mesmo prédio. A centralização facilitou o acesso dos cidadãos. O Complexo Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, inaugurado em dezembro do ano passado, reuniu em um só local quase 20 unidades dos juizados especiais que estavam distribuídas pela capital. A centralização dos serviços trouxe mais praticidade e conforto aos usuários. A estrutura melhorou para as pessoas, a população de Natal, ter mais acesso. Com isso, vai fazer com que as pessoas, numa audiência ou outra, procuram não só aqui, como tem espaço as defensorias públicas, o acesso aos advogados. A OAB também está mostrando que está disponibilizando os advogados e melhorou muito para Grande Natal. O espaço de quase 7.000 metros quadrados, instalado na Rua das Fosforitas, no bairro de Potilândia, próximo ao campus da UFRN, centralizou os 13 juizados especiais cíveis, entre eles o de trânsito e de microempresas, que antes funcionavam no bairro da Ribeira. Também estão instalados no novo complexo judiciário 3 juizados especiais criminais, 2 juizados da Fazenda Pública, além das 3 turmas recursais da Justiça Especial. Melhorou muito a estrutura para trazer conforto à população. Mas a forma do processo tramitar, a forma de chegar até aqui, de dar entrada no processo, nada mudou. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte também oferece unidades do juizado especial em um shopping da zona norte da capital, para atender com mais comodidade os quase 400 mil habitantes da região. Da entrada no processo, quem mora na zona norte, existem 3 juizados cíveis que funcionam lá. Então, a orientação é que essas pessoas procurem dar entrada lá para ficar mais confortável, né, mais cômodo e mais barato o deslocamento. Então, nós temos exatamente essa estrutura lá, bem como um juizado criminal também que funciona no fórum lá da Zona Norte.
O Complexo Judiciário de Natal fica na Rua das Fosforitas, esquina com a Avenida Capitão Morgolveia, próximo ao campus da UFRN, em Potilândia. E o Juizado da Zona Norte de Natal funciona no Shopping Estação, na Avenida João Medeiros Filho, bairro Potengi. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, as medidas tomadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte para reduzir o número de registros de nascimento tardios no estado. Aproveite o intervalo para acessar a nossa página no Instagram e conferir as melhores imagens do Judiciário Potiguar. Acompanhe e compartilhe nossas postagens e interaja conosco. Diga quais são os temas da sua preferência. O Justiça e Você volta já. O assunto agora é o registro tardio de pessoas. Um levantamento realizado pelo IBGE mostra que, por ano, em todo o Brasil, aproximadamente 830 mil crianças deixam de ser registradas no primeiro ano de vida. A maior parte delas nasceu fora de hospitais. No Rio Grande do Norte, a Corregedoria Geral de Justiça disciplinou as regras de registro de crianças nascidas em casa ou sem assistência médica. A intenção é evitar a subnotificação desses nascimentos. A pequena Laura chegou sem avisar. A mãe conta que o trabalho de parto evoluiu rápido e o bebê nasceu enquanto ela se preparava para ir ao hospital. Eu ainda estava tomando banho para ir para o hospital quando eu senti que algo estava acontecendo diferente. E minha sogra estava do meu lado e foi quem me ajudou, acabou aparando ela. Lorena relembra ainda que depois do parto foi levada à maternidade pelo SAMU e que o socorrista precisou testemunhar o nascimento em domicílio para que o hospital emitisse a declaração de nascido vivo. O documento é necessário para o registro da criança. A maternidade nos deu a certidão de nascido vivo, constando que outros teriam assistido ao parto e que nos deu a caderneta de vacinação, que vem especificando direitinho que ela nasceu em casa, sem nenhuma assistência médica. Os dados mais recentes do IBGE mostram que, em 2013, quase 3 milhões registrados no Brasil. A cada 20 bebês, um não foi registrado no ano em que nasceu. E quase 27% dos registros tardios foram de crianças que nasceram em casa. Mesmo quando a criança não tem a declaração de nascido vivo, porque nasceu fora de uma unidade hospitalar ou sem assistência médica, os pais devem procurar o cartório. A certidão de nascimento é um documento de identificação e é a base de todos os outros documentos. Quem não é registrado não pode votar, se alistar, receber benefícios como aposentadoria ou pensão e fica excluído dos programas sociais do governo federal. A Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte disciplinou as regras de emissão do registro civil de crianças nascidas fora do hospital. O provimento 121 de 2015 altera as normas de preenchimento do registro quando os pais não possuem a declaração de nascido vivo. O pai vai conduzi-la até o cartório de registro, eu digo, o cartório é o nome comum que se diz no interior, leva 2 testemunhas que assistiram o nascimento, que vão atestar isso perante a autoridade notarial, e essa criança, assim, a partir daí, existirá legalmente e integrará, como eu digo, é mais um cidadão que surge na contabilidade populacional do Estado. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Saraiva Sobrinho, explica que o novo dispositivo pretende evitar a subnotificação de nascimentos aqui no Estado. E nós sabemos que o nascimento fora da maternidade ainda é comum no Brasil. Talvez não mais na cidade, né? Mas mesmo na cidade nós temos conhecimento que algumas crianças nascem no deslocamento até a maternidade, dentro de um táxi ou ambulância, etc. Então é necessário sim que essa criança seja registrada. Depois de fazer o registro de nascimento, o cartório ou oficial de registro civil tem 5 dias para enviar ao Ministério Público da comarca os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o nascimento. Você já ouviu falar em litigância de má-fé? Esta é uma expressão que, vez por outra, surge no julgamento de processos. Este termo é usado para descrever um comportamento pouco recomendável de pessoas que movem ações na justiça. Acompanhe a reportagem para entender melhor o que é litigância de má-fé. Para julgar um conflito judicial, o magistrado precisa que os envolvidos no litígio falem a verdade, ajam de boa fé e colaborem com o andamento processual. Quando uma ou ambas as partes violam um desses princípios, surge a litigância de má-fé.
Eu acho que antes da gente explicar o que é a litigância de má-fé, é interessante a gente falar no seu oposto, no seu contrário, né? Na verdade, toda a legislação que trata dos processos civis, ela pressupõe um princípio chamado princípio da lealdade e boa-fé. Ou seja, isso significa dizer que as pessoas que participam do processo, seus advogados, as próprias partes, elas devem agir movidas por um espírito de contribuição, de colaboração com a justiça. Então, a lealdade e boa-fé significa exatamente isso. Significa o interesse em obter uma decisão judicial sem dificultar a atuação do Poder Judiciário. Agora, obviamente que a litigância de má-fé será exatamente, consistirá em práticas contrárias a esse modelo. No sistema processual brasileiro, as hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil. São elas: faltar com a verdade, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, apresentar resistência injustificada ao andamento do processo, provocar incidentes claramente infundados e apresentar recurso com o intuito de prolongar o processo. Por exemplo, medidas como penhora de bens, quando ele oculta o patrimônio do seu constituinte, da sua parte, evitando que exista a penhora, a constrição dos bens. Quando há, por exemplo, a transferência de dinheiro de conta bancária dele para pessoas que não participam do processo, dificultando que se dê a satisfatividade, o cumprimento da medida requerida. Quando ele, por exemplo, fica com os autos do processo por mais tempo, por um tempo maior do que o prazo que lhe foi deferido, que lhe foi determinado, e aí, às vezes, a gente tem que tomar medidas extremas, como a própria busca e apreensão desses autos, a fim de que eles retornem à justiça. Enfim, são todas essas situações que, lamentavelmente, às vezes ocorrem e que precisam que o judiciário medidas enérgicas para evitar. Quem litiga de má-fé viola o Código de Processo Civil e está sujeito a penalidades, como o pagamento de multa e indenização revertida para a parte prejudicada. Basicamente, são dois tipos de sanções. Primeiro é a aplicação de multas que são previstas na própria lei. Depois existe também a possibilidade dele sofrer a incidência de uma indenização, ou seja, dele ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos que ele causou à outra parte em função dessa demora, em função de todo esse desgaste causado pelas medidas, pelas práticas de litigância de má-fé. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário nas nossas páginas, nas redes sociais. Pela internet você pode rever o programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas. Queremos saber o que você gostaria de assistir no Justiça e Você. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.